9 e um quarto, E um café. um podcast onde falamos de Empoderamento, evolução e expansão. bem-vindas. Nós somos a Lili. E Ana. Bem-vindos ao nosso episódio 10. Nós hoje vamos falar sobre obstáculos que ninguém fala sobre empreender online. É verdade. Muito bem-vindos ao nosso 10º episódio. Já é o número redondo. Aham, já há 10. Exatamente. Vamos compartilhar alguns desafios inesperados que acontecem, não é? Não é que podem acontecer, é que acontecem, toda a gente Sim. tem. Toda a gente pode passar por eles. Portanto, obstáculos que ninguém nos conta quando decidimos empreender online. Exato. Ahm, E queria dizer que alguns são comuns, tanto a yoga como a marketing, mas também provavelmente na maior parte dos negócios online. Sim, portanto, abrangem qualquer nicho. Não há nicho nenhum que se possa safar Exato. destes obstáculos, porque realmente é uma questão mesmo do empreender e neste âmbito do online. Portanto, será por essa perspectiva que vamos abordar este tema. Uhum. Não sei se queres começar com alguma partilha. Ok, acho que podemos começar se calhar um bocadinho pelo nosso percurso, Uhum. ou seja, dar alguns exemplos de cada uma de nós. Sim, se calhar o que foi mais difícil ou Exato. um obstáculo que nos lembremos e que nos tenha marcado. Pode Ok, ser eu por acho aí. que o principal que me marcou mais foi eu estava a dar aulas numa escola, não é? Portanto, não era só eu, aí decisões não passavam propriamente por mim, não é? Uhum. Seja em dar aulas aqui ou ali, pronto, era tudo um segundo contacto, era comigo e não o primeiro contacto, não é? Uhum. Então, quando eu decidi sair desse espaço e de ser professora de yoga a tempo inteiro e sozinha, não é? No caso, Uhum. empreender no yoga, eu senti um bocado que havia momentos em que duvidei muito de mim, não é? Se seria capaz, se não, se eu iria sozinha conseguir fazer aquilo que já fazia, se eu iria conseguir contactar e precificar o meu Uhum. próprio Corretamente. trabalho. Uhum. E pronto, é claro que já estamos nisto há um ano e resultou tudo bem. Portanto, obstáculos ultrapassados, né? Exato. Esse é o bom feedback e o bom Mas balanço. é assim, o principal que mais mexeu comigo foi sair ou não sair por não acreditar em mim própria. Ok. Basicamente, eu acho que era esse mais o meu receio do que qualquer outra coisa. Uhum. Portanto, eu então acho que estamos aí no campo dos obstáculos emocionais e psicológicos, não é? Sim, exato, exato. O tal síndrome da impostora que acho que toda a gente tem, toda a gente pode passar por ele, até eu própria eu tenho muito e ainda hoje em dia, Uhum. e é um obstáculo que realmente temos que aprender a lidar com ele para o conseguirmos ultrapassar. É. Sim, claro. O exemplo que eu dei agora é um grande exemplo, mas é claro que também sinto isso em pequenas decisões. Portanto, Uhum. é um medo vá que continua constante, nesse sentido, e que acho que está sempre presente, mas lá está, temos é que Saber, arranjar formas de eu acho que é ultrapassar saber trabalhar com ele, exato, isso. sim, 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 porque vai sempre fazer parte, portanto, ah, vai sempre aparecer esse síndrome da impostora em alturas mais decisivas, quando vamos sair mais da nossa zona de conforto, por isso Uhum, acho que é natural. Temos é que aprender a lidar com ele, aprender estratégias para saber como o ultrapassar e mesmo assim não ficarmos bloqueadas e sair prejudicadas exato. por esse síndrome da Por impostora. nós próprias, no caso. Exatamente, exatamente. Hum, Portanto, no meu caso, eu sempre tive, como disse, esse síndrome também. É um constante trabalho que sinto que tenho que vir a fazer, às vezes de forma mais fácil, noutros casos, também dependendo da situação, pode ser mais difícil. Uhum, Portanto, também acho importante dizer que não é uma coisa que se ultrapassa uma vez e sabemos que nunca mais vem, já está resolvido. exato. Pode sempre aparecer com uma situação nova que ainda não passamos. O meu maior obstáculo, eu, por exemplo,
não me enquadro não tenho tantos obstáculos técnicos e operacionais, porque eu própria Uhum, tenho bastante facilidade nesse aspecto e desenrasco-me, ok? uhum. Daqui a pouco vamos passar esses. Sim, sim, mas é mais, também, como a Liliana disse, obstáculos emocionais e psicológicos, como sentir-me, mas isto também vem do quê? De uma pressão interna que eu coloco em mim mesma, portanto, lá está. Ah, Aliás, tudo o que vem do emocional somos nós próprios exato. que nos autossabotamos, não é? Exatamente, exatamente. Portanto, eu sentir-me sempre que estou atrasada aqui, entre aspas, em relação aos outros, Ok. o haver muita comparação de então, mas eu se calhar um bocadinho enviosado, esta percepção um bocadinho enviosada, porque apesar de eu saber que tenho competências e boas capacidades operacionais e técnicas, mas depois falta-me neste campo emocional e psicológico que não me deixa avançar tanto como outra pessoa que me vá comparar. Uhum, E isso depois vou, obviamente, prejudicar-me a mim própria, porque me deixo, me penalizo, vá, exato. dizendo assim, e deixo afetar por isso. Em relação ainda a isso, à comparação que nós fazemos com os outros, também me acontece muito, sempre aconteceu, sentir não ser a professora de yoga ideal ou que há sempre alguém que sabe mais que eu, Uhum. mas na verdade também há sempre alguém que sabe menos. É exatamente isso. É. Então temos que aprender a ver essa questão. Até mesmo, por exemplo, eu não sou assim tão ativa quanto eu adoraria ser no Instagram Uhum. e ver, por exemplo, há duas pessoas que me inspiram bastante, mas que na realidade, se calhar, elas também não são assim tudo isso, da forma como eu as vejo. Uhum. Percebes onde eu quero chegar? Sim, claro, porque não nos podemos esquecer daquela daquela situação em que a vida mostrada no Instagram é uma percentagem e Exatamente. é super selecionado, é super específico e tu Ou não seja, sabes como aquela é que pessoa até é pode estar a passar por muitos desafios e problemas e que não e mostra que não ali. mostra, exatamente. Sim, e tu não sabes como é que é então lá do outro lado da tela, exatamente. E nós, inconscientemente e racionalmente vamos absorver aquilo que vemos nas redes sociais e achar que aquilo é o todo, quando na Exato. verdade é uma ínfima parte Ou seja, daquelas não nos pessoas. podemos estar a deixar a nós ir abaixo por coisas desse género e outras, não é? De não nos acharmos o suficiente porque este ou aquele faz de forma diferente. Uhum, Mas este ou aquele tem a vida deles também diferente da nossa, uhum, têm objetivos também que podem não ser os mesmos que os nossos, claro. por isso, nesse sentido, sim, temos É, que mas tentar ultrapassar. nesse sentido também, é outro dos obstáculos que temos que nos monitorizar, é a montanha-russa da nossa autoestima. Uhum, Portanto, tudo isto vai nos afetar, um dia somos geniais e no outro dia já queremos desistir, não sim. é? Uhum. Seja por que motivo for. E acho que toda a gente passa por esse percurso, ou seja, há sempre momentos onde tu vais querer desistir, depois, ok, vamos continuar, Afinal está voltamos, tudo bem, afinal está tudo afinal estava bem. certo, foi só ali um momento de quebra, Aham. já estou bem. Portanto, eu acho que essa montanha existe em todos nós. Exatamente. Não sei se quer já passar para, como eu já dei, aqui exemplo dos obstáculos técnicos e operacionais, Uhum. Tens algum podemos que já aconteceu contigo? tenho, mas acho que faz parte mas acho que Poderíamos começar por esse. sim, por exemplo, eu, pronto, eu tenho esta facilidade, mas acredito que alguém que não tivesse fosse ser um grande obstáculo e fosse super estressante ultrapassá-lo. Por Sim. exemplo, Aliás, em relação aos obstáculos técnicos, temos que ver que nós até somos a geração que até se desenrasca melhor, minimamente é, melhor em relação a isso. verdade. Mas há pessoas de sucesso mais velhas que nós que realmente depois têm problemas e se estressam ainda muito mais com a parte técnica Claro. do que nós. E às vezes é preciso mesmo, ou seja, uma coisa aqui também importante, não temos que ser nós a sobrecarregar isso tudo. Se nós vimos que é uma falha nossa e Uhum, não tem problema ser uma falha e exato. admitir que é uma falha, vamos pedir ajuda a alguém que saiba mais que nós. Uhum, Não tem perfeito. problema nenhum, não nos vamos sobrecarregar exatamente por causa disso. Quando sabemos que aquela amiga, aquele colega
XPTO pode dar ali um jeitinho no instante do que nós estarmos ali Às 30 vezes horas. 30 mil É, horas a tentar resolver uma coisa que não percebemos nada, né? isso. Isto seja no campo técnico e operacional como noutro campo qualquer. Uhum. Mas no meu caso, por exemplo, eu que sei trabalhar com automatizações, gosto, mas é preciso ter cuidadinho, porque basta carregar no botãozinho ou falhar a carregar no cliquezinho no Uhum. sítio certo, que aquilo desautomatiza logo e criam ainda mais trabalho. Uhum. Portanto, ganha vida própria e já não saberes onde é que, de onde é que aquilo veio. Mas pronto, eu lido bem com isso, porque tenho essa facilidade e essa vontade. Acredito que uma outra pessoa que não tenha fosse ser um obstáculo. Sim, inclusive foste tu que me ajudaste a programar e-mails, por exemplo, Aham, e fazer esse tipo de landing page e coisa assim. Que ao início isso para mim estava a ser horrível e depois agora já é super fácil. exato. Portanto, acho que isso acontece também com a maior parte das pessoas. Ou Uhum, seja, tudo aquilo que nós ainda não aprendemos é muito mais difícil, não é? claro. Portanto, é tal questão. Não tentem passar horas a tentar perceber como montar um site ou um funil e depois ficar a acabar a chorar no cama, não é? Portanto, depois, obviamente, que também há aqueles casos de ferramentas que prometem ser Uhum. super Sim, sim. intuitivas e afinal não é nada disso. Ou que Hum, além de intuitivas são grátis, mas depois não são. Ou seja, sim, tu entras na ferramenta, crias a conta, começas a fazer e depois, ups, chegas a um patamar e não dá não dá para continuar. para fazer nada, sim. Uhum. Hum, tivemos recentemente um caso que tem que ver com o próximo ponto, que é a internet, falhas de internet, seja numa Sim, live, num lançamento, mas pelo menos aqui em Portugal e em Espanha, há 2 semanas tivemos um apagão durante um dia praticamente inteiro, sim. e E isso pode ter sido bastante impactante para quem ou estava a meio de alguma coisa, ou tinha reuniões online marcadas, ou o que fosse, não é? Eu imagino, eu por eu acaso não própria tinha tinha. coisas marcadas, Pois, olha, aulas, não era? aulas. Exato. E de repente, pronto, nem forma tinha de comunicar nada, não é? Até porque a Porque certo ponto ninguém ainda sabia ou estava a o que é que perceber estava a se acontecer? aquilo era momentâneo, se Uhum, ia demorar muito tempo, se havia alternativas, porque havia quem tivesse ainda hotspot, outras pessoas que não. Depois exato. falhou mesmo a rede de telecomunicações completamente, ou seja, Pois era nesse sentido que eu me estava a nem. referir. Acabou por não haver outra forma de comunicar. Exato, Simplesmente tivemos que fingir que pronto. aceitar, no caso. Mas não havia nada. A partir do momento em que nós percebemos que não havia nada no nosso alcance que pudéssemos fazer, pronto, estava Exatamente. solucionado e era esperar que as coisas retomassem à normalidade. Depois, mais obstáculos que possamos aqui incluir e falar. Então, eu acho que um obstáculo que é geral também é explicar a família e amigos o que é que a gente faz, nós fazemos, no caso. Ou seja, não estou a falar só em yoga, não estou a falar só em marketing, estou a falar com o trabalhar online, Exato, porque no muitas pessoas, digital. exato, no digital, ainda não percebem, mesmo que tu digas, continuam sem perceber. Uhum. Sim, há aqui acho que posso dizer que há um gap geracional. Uhum, Agora já vai diminuindo, sim, sim. porque já estamos mais ah, ambientados com esta Era. forma de trabalho, sim, e com estas novas tecnologias, nova geração, nananã. Hum, mas sim, explicar o que é trabalhar com online, de que é possível ganhar dinheiro e ter retorno desta forma, sim. Ou seja, cobranças internas, não ter um emprego tradicional ou Uhum. o digital ser um meio também possível de ter rendimentos. Eu estou a rir porque eu ia só dizer que até hoje a minha avó acha que eu não trabalho. Não Portanto, fazes nada da eu não vida. faço nada na vida, exato. Pois, por É assim, exemplo. não é que eu lhe tenha explicado, não é? Mas eu tentei. Uhum, Ou seja, não por yoga, mas sei lá. Ela sabe que eu dou aulas a crianças. uhum, Mas como eu
todo tem muito mais tempo livre, não é? Uhum. E em dias aleatórios, não tipo, não é fim de semana ao fim de Uhum. semana, Exato, exato. ela acha que eu não sei, acho que eu não trabalho, não ganho dinheiro, não sei como é que a cabeça dela funciona em relação a isso, É. mas também sei que não vale a pena aprofundar e explicar-lhe porque ela não vai ser perceber. demasiado complexo. Exato. Sim, sim, sim. Pois, Pronto. exatamente, por exemplo. Hum, outra coisa também, falo por mim no caso do marketing digital, a Uhum, pressão constante de estar sempre a criar conteúdo, mesmo quando estamos uhum. sem energia, hum, obviamente que é um obstáculo, mas Eu também, acho que esse caso ainda é mais em ti do que em mim, sim, ter sim. essa pressão de que em que tens que estar sempre presente Uhum, e que tens de estar sempre a fazer e a evoluir e a acontecer. uhum, exatamente. Porque senão é como se tivesse estás para trás. Sim, ou pois, ou tipo, não existo. Uhum, Na exato, verdade, o meu exatamente. sentimento até às vezes, pode Tipo, ser ninguém me isso. vê. É É, mais nesse sentido, é. não é? Depois, hum, e carregarmos crenças antigas de que será que este dinheiro é digno, que este retorno é digno, será Uhum. que este sucesso é bem visto? Hum, ou pronto, se calhar, acho que aqui se traduz um pouco no desvalorizamo-nos Uhum. em prol do trabalho que estamos a fazer por este meio. Em O que relação o a que não é não corresponde a não deveria corresponder à verdade, porque é é tão digno como como qualquer qualquer outro. outro, Exatamente. exatamente. Uhum. E mais? Acho que em relação a esse dinheiro que nós recebemos, ou às vezes não recebemos, não é? Uhum. Às vezes nós passamos meses a trabalhar numa coisa que não nos dá esse retorno, ou seja, Ah, pois, exato, porque ninguém compra, quase sim, ninguém compra. porque, E é muito também tempo e trabalho investidos que nós estamos a uhum. pôr ali. Mas mesmo assim é necessário, porque no digital nós temos sempre que fazer testes, Uhum. não deixa de ser Ok. isso. Uhum. Temos que testar e obviamente que aquele tempo investido sai-nos do nosso corpo, do nosso esforço, e depois afinal aquilo não está a 100% adequado para o nosso cliente ideal, Sim. para a nossa, Para o hum, público para o nosso que nos acompanha. público-alvo, Uhum. sim. Hum, mas pronto, acho que é pensarmos que nunca é trabalho perdido. A partir daí já temos uma base para melhorar e ver o que é que está menos bem. E encontrar Hum, outras soluções, exato. exatamente. Uhum. Também acho que temos que ter noção de quem olha para mim não pensa, ai, ela pede este montante, mas ninguém vê que tu tiraste mais formações ou Sim, continuas a estudar, continuas a a investir em investir em ti. dinheiro Sim, de outra forma que as pessoas não veem. Portanto, e temos que também nós ter essa capacidade de equilibrar uma coisa com a outra, ou seja, o dinheiro que investimos com o dinheiro que recuperamos, não é? exatamente. Pois isso nos leva-nos àqueles obstáculos de que temos de precificação dos Uhum, nossos produtos, dos nossos serviços, porque às vezes nós próprias temos um background de formações e uma atrás da outra, hum, em várias áreas até, se for uhum, sim, preciso, para sim. podermos fazer este trabalho, e depois se calhar, vamos precificar abaixo porque achamos que, Exatamente. eh, é Que não, mau. não vai ser bem interpretado se pedirmos muito. Exato, mas não nos podemos esquecer que realmente o investimento nas nossas formações, em tudo o que já aprendemos, em tudo o que vamos adquirindo, vai se traduzir e transparecer no produto ou no serviço que vamos ali oferecer e também tem que ser bem valorizado, porque é isso. Depois, em termos de, aqui já fala a minha parte virginiana, de ser ultra produtiva, de completar o planeamento que me propus. Eu sou a menina dos Exceis, portanto, se eu faço uma calendarização, depois tenho que seguir à risca. Se falha um dia, pronto, já estraguei tudo, Uhum, já foi tudo por água abaixo, já fico toda travada na execução. Portanto, é outro dos obstáculos. Às vezes, o ter mil ideias e não conseguir terminar nenhuma,
Enfim. Eu tinha muito esse problema, principalmente do ano passado, onde não tinha estabelecido objetivos claros, não é? Uhum, As ideias iam surgindo, surgindo, surgindo e eu acabava por ficar tão presa uhum, que não fazia nenhuma, nem outra e nada ia para a frente. exatamente. Depois, por outro lado, a dificuldade de nos desligarmos, é essa sobrecarga mental. Depois de. Eu lembro-me às vezes à noite estar no computador e estar com essas ideias todas a borbulhar na minha cabeça e Uhum, na verdade sim. estar a procrastinar porque não consigo, não consegui definir objetivos nenhuns e Ou seja, até estarmos no nosso dia a dia normal, mas estamos sempre a pensar nessas ideias e é no que é que temos ou não para fazer, e aquilo só está uma carga mental que nem vai para a frente nem para trás. desnecessária, exatamente. Portanto, acho que esse obstáculo para ser ultrapassado é, é clarear as nossas ideias, as nossas intenções com propósito e executar. Uhum, Acho que por fim, e portanto não deixa de ser verdade para nós próprias último obstáculo, o acharmos que precisamos de estar prontas para começar uhum. e não colocar para E, fora, para o e não só mundo. começar. Exato, portanto, é começar e ao longo do caminho vamos aprendendo e vamos aprimorando. Uhum. Tal como nós fizemos com este podcast. Exatamente. Simplesmente vamos começar e pronto. E vamos ver como, como corre e ajustando a rota. Acho que sim. Exato. E é isto para o nosso episódio de hoje. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Uhum. Sigam-nos nas nossas redes sociais, 0915 e um café no Instagram. Podem enviar-nos e-mail e tudo mais. Sim, visitem também o nosso website, onde têm lá os resumos de todos os nossos episódios com, por tópicos, para ser muito mais fácil vocês acompanharem. Não esqueçam de dar 5 estrelas no Spotify ou nas plataformas onde vocês nos ouvem. Comentem, partilhem e vemo-nos no próximo. Tchau, até ao próximo. Tchau, tchau.